Fala galera, tudo bem com vocês? Débora Rocha do Que é Impedimento por aqui para falar de título. Como é bom, né? Como é bom ganhar, como é bom ser campeão. Já peço perdão aí pela minha voz que está mais rouca do que o normal, porque ontem o Botafogo conquistou o bicampeonato dentro da Gávea. E assim, a Ferg, né, ela colocou final única tanto no Campeonato Carioca Profissional Feminino quanto na Copa Rio Sub-20. Os dois jogos foram decididos na casa do mandante, que nesses dois casos foi o Flamengo. E teoricamente, e aí já fica aqui a minha alfinetada a essa federação, não poderia ter torcida, né? Mas tinha sim torcedores do Flamengo ontem, mas eles foram lá assistir, ainda bem, o título do Botafogo, o bicampeonato das nossas crias gloriosas. Vale pontuar que é apenas o segundo ano da categoria do Botafogo Sub-20 e já é o nosso segundo título aí estadual. Esse ano com um novo técnico, né, o Léo Goulart, é o seu primeiro trabalho como técnico. O Léo, até a última temporada, ele era o analista de desempenho do time profissional. Agora ele tá ali à frente, né, da equipe do Sub-20. E no pós-jogo contra o Fluminense, eu já tinha comentado o quanto eu admirava o profissional que o Léo é e o quanto ele merecia esse título, não só ele, como a comissão, as atletas, enfim, todo mundo ali envolvido. E ainda bem que o caneco veio. Inclusive, nesse vídeo vai rolar entrevista com o Léo, vai rolar entrevista também com a nossa goleiraça, Zanella, que defendeu 2 cobranças nos pênaltis, né? Porque o jogo no tempo regulamentar terminou em 1-1, o empate levava aos pênaltis. Quem marcou o gol durante a partida foi a Duda Basílio que assim, cracaça de bola, jogou muito, inclusive, esse jogo contra o Flamengo na final, foi essencial ali pra gente conseguir levantar essa taça. E as meninas que converteram os pênaltis foram Ana Guimarães, Amiga e a Isabelle. Miga e Isabelle que entraram ali no segundo tempo do jogo. Miga que inclusive foi a artilheira do Botafogo na competição com 5 gols. Então fica até o final do vídeo para conferir as entrevistas, as cobranças dos pênaltis, que eu também filmei e tá tudo aqui. E claro, a festa, nossas meninas erguendo a taça. Mas antes vou fazer só uma análise de como eu enxerguei a partida, o jogo da final e também a evolução das nossas crias durante a competição. Bom, o Botafogo foi muito bem, assim, nesse jogo contra o Flamengo, assim, bem diferente do que foi o primeiro jogo da competição, né, em que o Flamengo venceu de 5-0. Foi um jogo, inclusive, também na Gávea, que uma das atletas do Flamengo fez ali uma provocação de chororô. E nesse jogo da final, as nossas crias gloriosas devolveram essa provocação. Parece que eles não levaram muito na boa, né? E rolou toda aquela confusão que quem, enfim, acompanhou sabe. Eles proporcionaram cenas lamentáveis lá na Gávea. Mas, voltando aqui ao foco, o Botafogo teve uma atuação bem diferente desse primeiro jogo contra o Flamengo no campeonato, né? Logo na estreia a gente tomou ali 5-0, uma goleada num clássico. O Léo, técnico, inclusive, comenta nesse último pós-jogo contra o Fluminense que elas viveram muitos dias de luto, assim, depois dessa pancada logo de cara na estreia, né? Mas é perceptível, foi bem notável, assim, a evolução dessas meninas ao longo da competição. Lá no vídeo que eu fiz, antes da competição começar, eu falei pra gente ficar de olho, né, pros torcedores ficarem de olho na Débora Bebê, e pra mim ela foi um dos destaques da partida contra o Flamengo, tanto ofensivamente, mas principalmente defensivamente. Toda hora ela recuperava a bola. Fiquei muito triste, inclusive, dela ter perdido a sua cobrança de pênalti, né? Mas ainda bem que não fez falta, porque ela jogou muito durante a partida, muito. Então, sem dúvidas, pra mim, ela é um dos destaques dessa final. E, claro, não tem como deixar de falar da nossa goleiraça Zanella, que não só fez as 2 defesas nas cobranças de pênalti, mas durante a partida também ela foi muito bem, fez defesas importantes. E eu já cansei de falar aqui da Zanella o quanto eu acho ela essencial, não só embaixo das traves fazendo defesas. Ela é uma líder nata, ela assume essa postura, ela tem uma visão de jogo muito diferenciada. Ela mesma comenta na entrevista que vai entrar já já, o quanto ela comanda as jogadoras ao longo da partida e o quanto isso é importante para o elenco. Quero dar destaque também à nossa cracaça lateral esquerda, Ana Guimarães, que converteu ali o pênalti decisivo, né, a última cobrança, fez uma partidaça, ela que dá assistência para o gol da Duda Basílio. Inclusive, ela saiu ontem da partida já direto para o aeroporto para ir para o período de treinos com a seleção brasileira sub-20 lá na Espanha. Ela, inclusive, vai desfalcar o Botafogo no primeiro jogo da Copinha, mas acredito que a partir do segundo ela já vai estar ali compondo o elenco. E ontem foi mais uma partidaça da nossa lateral. Vamos conferir, então,
o que a Zanella falou sobre a própria evolução dela ao longo do campeonato. A Zanella não foi titular todos os jogos. O Léo revezou bastante ali entre a Júlia e a Zanella na competição. E a Zanella contou um fato muito interessante, que é um ritual que ela tem de pré-jogo, que foi concretizado nessa final. Ela exalta muito o trabalho da psicóloga, da Alice também. Eu queria chamar atenção para esse fato, porque até um pouco mais de um ano atrás, o Botafogo não tinha nem profissional de psicologia no feminino. Então é legal prestar atenção nessa parte da entrevista da Zanella. Vamos conferir o que a nossa goleiraça falou. Eu queria que você falasse um pouco do sentimento ao longo da competição. Vamos deixar para falar do jogo de hoje depois, mas ao longo da competição, porque só para contextualizar quem não sabe, a Zanella não foi titular em todos os jogos, né? Nós temos duas goleiras muito boas com passagens por seleção brasileira. Então a Zanella assumiu a titularidade ali contra o Fluminense na semifinal e hoje na final contra o Flamengo aqui na Gávea. Então antes da gente falar do jogo de hoje, eu queria que você falasse um pouco da cabeça, do mental, quanto é importante ao longo da competição e agora com a titularidade nos últimos 2 jogos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o meu preparador, as goleiras que estão presentes comigo nesse caminho. Foi uma coisa que a gente teve até debates dentro do próprio treino por não saber quem iria jogar. Eu e Júlia estávamos compondo mais esse elenco no final do ano por conta de uma goleira muito capacitada subiu para o profissional para fazer parte do elenco. Outra goleira nossa, infelizmente, sofreu um problema de saúde. Então eu e Júlia ficamos naquela disputa muito saudável. E as duas muito preparadas para jogar. Então, fosse eu no gol, fosse ela no gol, estava totalmente segura. Mas é muito bom quando é a gente, né? Então, prioridade, a gente sempre vai vir. E a gente quer sempre fazer nosso nome. Primeiramente, representar o nosso escudo aqui. Então, eu acho que hoje eu representei muito bem o Botafogo. E, consequentemente, se a gente representa bem a parte da frente da nossa camisa, o nosso nome atrás vai ser difundido. Eu tenho muito sonho de voltar à seleção, então eu peguei uma convocação no começo do ano e fiz por merecer esse trajeto todo até a titularidade. Acho que a cabeça, o mental forte é uma coisa muito importante para o goleiro, porque ele é quem enxerga de trás, ele é quem é o termômetro do jogo, é aquela parte que acalma, aquela parte que a gente sofre pressão, a gente tem que saber segurar. E também é um pouco do termômetro das meninas. Então eu vejo esse papel mais importante às vezes do que uma defesa. É eu saber o momento de falar com elas, de orientar o jogo inteiro. E é isso que eu gosto muito de fazer. Ela não cala a boca, eu saio do jogo assim com a minha garganta doendo de tanto que eu falo. E são escolhas que a gente faz, né? Quando a gente acaba escolhendo algumas coisas, a gente nega outras. Então, aconteceu no meio do caminho, eu tenho que deixar para casamento de familiar. Só que assim, a gente abre mão pelo nosso sonho para ver e chegar nesses momentos assim, ver a felicidade de todas as meninas. E cara, não tem preço que pague. Minha família está muito feliz comigo. E além de representar a minha própria família, eu estou representando a família de cada uma. Então, quando eu falei pro Johnny, ele falou, é sua vez. Eu falei, não é minha vez, é a nossa vez. Porque ali no gol, se tivesse eu sozinha, a bola poderia passar. Mas estando eu, Júlia, Gi, Maria Alice, Johnny e mais 26 pessoas do elenco, o gol fica minúsculo. Então, eu tenho esse mérito pessoal, mas não é meu mérito pessoal que vai levar a gente até maiores sonhos, maiores escadas e maiores montanhas. Eu acho que é tudo conta de um processo, parte de um processo. Eu sou muito feliz de agora estar sendo esse rostinho do gol, mas assim, tem muita gente por trás de mim. E começa lá atrás, passinho por passinho, treino por treino, até a gente chegar aqui e fazer o nome qual foi hoje. Show! E falando do jogo de hoje, queria que você falasse um pouco o que passa na cabeça da goleira quando a final vai para disputa de pênalti. Você agarrou 2 bolas ali, uma foi para fora, nosso time converteu e fomos bicampeões, né? Você é campeã, primeiro ano aqui no Botafogo, mas o Botafogo é bicampeão da Copa Rio. Mas queria saber de você, quando vai ali, caraca, foi pros pênaltis. E aí, o que passa naquele caminho quando você vai andando até o gol? Eu acho que eu tenho uma grande historiazinha, assim, em pênalti já. Meus 2 campeonatos brasileiros foram resumidos em pênaltis, então minha primeira aparição, assim, quando eu comecei a ser quem é essa goleira, foi uma disputa de pênalti. Então eu sempre gostei muito de pênalti, porque eu acho que é um momento que realmente a gente é a goleira contra atacante. E aqueles 7 metros ficam minúsculos e é tudo por conta do nosso mental de saber o momento certo de provocar, o momento certo de ficar quieta, o momento certo de induzir mais um lado para deixar o outro aberto. Então eu acho que é um processo que eu tenho desde assim... Hoje, antes, é muito engraçado falar isso, né? Porque são preparações que a gente tem pré-jogo, que algumas meninas fazem. E eu carrego comigo, que é a mentalização. E a mentalização hoje, eu não sei o porquê que veio na minha cabeça. Eu mentalizei muitas coberturas de linha, saídas aéreas e defesas 1 para 1. Que, felizmente, eu fui muito abençoada de ter 1 para 1 defender. E eu mentalizei o pênalti da Mari Fernandes. Eu pensei e falei, cara, vai ter um pênalti dela no jogo.
achei que ia ser durante a partida. Mas aí a gente não entende na hora que a gente pensa, né? A gente fica, cara, não teve, será que vai ter? E daí, de repente, a gente leva aquele gol do nada, literalmente do nada, porque não foi mérito dela, foi um desmérito nosso de marcação. 1-1, e daí o tempo fez assim, porque tava no 15 minutos, de repente, 45, acabou. Eu falei, pô, pênalti, é agora. A gente vai ganhar. Pô, mentalizei isso, vai acontecer. E quando ela chegou, eu falei, cara, eu falei pra Isa, ela bateu o pênalti, ela converteu e foi pra lado. Eu falei, avisa que é esse, eu vou pegar. Aconteceu isso e eu achei muito feliz esse trabalho mental que eu faço comigo mesma, com a ajuda da Alice, psicóloga, que é um papel muito importante no clube, assim. A gente sofre muito a parte mental, o atleta não tem uma parte mental muito boa, deixa a desejar no físico, no técnico, no tático. Então eu acho que o mental é a base de tudo. E eu tenho ainda trabalhos por fora, trabalhos pessoais, e sou uma pessoa que é um pouquinho fora da normativa padrão assim de atleta. Então eu gosto muito de priorizar meu mental antes mesmo do físico, do técnico e do tático. E eu acho que eu fui muito feliz e abençoada por ter a oportunidade de fazer um pouco mais a minha vez aqui dentro e a minha parte. O técnico Léo Goulart também falou com que é impedimento depois da partida. Bora ver. Falar desse título é difícil porque a gente sabe do trabalho dessas meninas. Na verdade não é difícil, é fácil, né? Porque a gente sabe do trabalho dessas meninas, a gente sabe da dedicação delas. A gente passou uma mensagem pro torcedor quando a gente perdeu aqui de 5-0, que não era o resultado que a gente queria, não era o que a gente estava satisfeito. Estava longe de ser o Botafogo que a gente gostaria de ser, de dar orgulho à nossa torcida, mas a gente trabalhou muito, a gente perseguiu, a gente alcançou uma final e a gente sabia que a gente só ia sair daqui hoje se a gente saísse vitorioso. Foi assim que a gente fez, fizemos uma grande partida, principalmente do ponto de vista defensivo, foi o que a gente falhou muito no último jogo. Isso deu o privilégio de a gente ter mais tempo com bola, a gente poderia ser até melhor, e aí a gente sabe disso. Como eu falei que na derrota a gente não está satisfeito, agora na vitória a gente também não está, tem coisas a serem corrigidas, mas o mais importante é que o trabalho foi coroado com título. Essas meninas que são protagonistas de um processo foram coroadas com título e é isso que vai impulsionar a gente aí em busca de mais nas próximas competições. Então elas já sabem, agora elas têm 24 horas para comemorar e daqui às 24 horas a gente vai voltar a trabalhar muito para trazer mais orgulho para essa torcida botafoguense. Então, a torcida pode esperar aí na Copinha, última competição da temporada, que fecha a nossa temporada, ainda em empenho máximo, como se a gente estivesse começando, porque essas meninas são assim, elas querem sempre mais, elas querem muito representar uma camisa grande, da forma que essa camisa deve ser respeitada. E é assim que elas fazem, por isso o título veio hoje. Léo, eu acredito que você tenha visto, mas no último pós-jogo, né, da semifinal contra o Fluminense, eu falei o quanto eu admirava o profissional que você é e eu quero te falar isso hoje aqui pessoalmente. Obrigado. Parabéns pelo título. O Léo era analista de desempenho do profissional até a última temporada. Ele veio com uma visão de jogo muito diferenciada, na minha opinião, para treinar esse time sub-20. Claro, as meninas merecem muito, por isso elas foram campeões, mas você também é muito merecedor desse título, Obrigado. Então parabéns. Obrigado, esse é um prêmio, um elogio que não cabe só a mim, isso é uma equipe multidisciplinar envolvida, desde o rapaz que ajuda a gente no treino com a logística, de levar a bola para cá, levar a bola para lá, logística de água para a gente otimizar nosso treino, otimizar nossa sessão, passa pela psicologia que tem um papel fundamental no nosso trabalho. Tenho três braços, que é o Paulo, o Johnny e o Nicolas, que estão comigo todo o tempo. Recentemente a gente ainda conseguiu o apoio do Felipe, que é o analista da equipe profissional, também esteve com a gente nessa caminhada, fora o apoio da Rose, do Glaucio, toda a diretoria, que dá pra gente condições ideais pra gente fazer esse trabalho. A gente está muito feliz por isso e a gente sabe que vai continuar aí nessa caminhada para ter cada vez mais, lógico, nosso trabalho sendo privilegiado, mas que elas possam ser as principais protagonistas mesmo. É assim que o futebol brasileiro sempre foi, tendo jogadores e jogadoras que são protagonistas, é assim que a gente quer que seja no Botafogo também, para que elas vistam essa camisa, sintam esse prazer e representem da forma como foi hoje.
A minha memória tá lá no... Caraca, você... Como é que é? Calma aí. Segredo, tá? 2022, 2023. Bicampeão, tá bom, amor? 1, 2, 3 e... Parabéns, crias, pelo título, pelo bicampeonato. Vamos por mais, porque a temporada pro Sub-20 ainda não acabou. E se você tá vendo esse vídeo pelo setor visitante no YouTube, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, é muito importante. Curte, comenta, compartilha com os amigos, para que mais pessoas possam chegar aqui e também apoiar o que é impedimento, que os links estão na descrição, e o Botafogo Feminino, que as nossas gloriosas merecem demais. Valeu e até a próxima.